hoje, então, se você quer mudar esse regime oficial, né, por exemplo, quero fazer um regime, como a gente está falando, né, total... separação total de bens. Não é nem mudar, é escolher. Isso. Escolher inicialmente. Isso. Eu tenho que fazer lá o pacto... Antinupcial. Eu acho essa palavra tão... Antes das nupcias. Ah, tá. O pré-nupcial, fica, né? Mas é que o nome oficial é antes. Tá bom. Com esse anteprojeto aí, isso vai se manter ou não? A ideia é que isso também você possa escolher na hora de casar, você faz a opção sem obrigatoriedade do pacto. Tá, entendi. Então você determina com qualquer idade a qualquer tempo. Duas decisões e mudanças até que óbvias. Com relação à primeira, você poder alterar o regime que você casou, presume-se, lógico, afastando a eventual fraude, etc., que quem casa, quando escolher o regime, podia ser até imaturo o suficiente para entender. Então a gente tem que olhar o Brasil como um todo. Muita gente casa muito novo, casa com 20 anos, 25 anos, depois chega com 35 e fala, poxa, não é o regime ideal para a minha vida ou para a minha família, eu quero mudar. Porque tem muita gente que pode casar num regime que é ruim para aquela questão familiar. Então vamos alterar. E a burocracia da ação judicial, para mim, me parece afastar eventual possibilidade de mudança. Porque quando você obriga a ação judicial, muitas vezes você desestimula o mais simples possível, que é você voltar ao cartório, onde você escolheu e reescolher. Com relação à possibilidade da escolha anterior, a Fernanda nos esclareceu, isso também me parece meio óbvio, porque assim, porque se eu vou escolher no cartório um regime de separação total, eu preciso antes registrar esse regime para aí ter validade a minha opção quando do casamento civil. Não faz muito sentido, concorda, Fernanda? Por que eu preciso fazer o pacto antinupcial se quando eu me casar e escolher o regime, se for, por exemplo, de separação total, ele não vigora ou não pode vigorar dessa forma? E também, Durso, na união estável, você faz um documento só, né? Você faz uma escritura de união estável, uma união estável pública, e você, na escritura de união estável, decide. Você escreve lá, o meu regime da minha união estável vai ser tal. Então, é muito mais fácil, né? Não tem essa figura aí do pacto. Tá, muito bem. E aí mudou, então, a questão do regime também vai ser mais facilitada, inclusive com relação à idade, né? É que o que tá mais polêmico nessa história é tirar a separação obrigatória. Na verdade, tem muita também... gente batendo, tirar a obrigatória. Tirar a separação obrigatória de 70 a mais. Acima de 70 Tá. Mas aí nada impede a pessoa de 70 anos de se casar com o regime da separação total. Eu não entendo isso. Não entendo porque tem que obrigar a pessoa. Se a pessoa ela é capaz, se ela está com as suas faculdades mentais em exercício, ela não precisa ser obrigada. Ela vai escolher aquilo. Nós estávamos, inclusive, antes do programa começar, comentando que uma moça disse que se sentiu coagida a se casar com separação total. Minha filha, na hora de casar, você não tem que se sentir coagida a nada. Se você já está casando coagida, você já está casando errado. O ponto é esse. Essa questão da autonomia da vontade, da valorização da vontade, ela é muito importante. E, no meu ver, até o nosso amigo Mano Ferreira, ele vai querer me dar uma inscrição lá do Livres, porque eu tô muito liberal hoje. Tem que ser do jeito que você quiser. Não tô dizendo que vai funcionar pra mim ou pra vocês, mas a pessoa tem que ter autonomia de escolha e a gente tem que facilitar essas escolhas. Porque senão elas acabam criando e permanecendo com vínculos que elas não querem. E não é isso que a gente deseja pra uma sociedade. Posso fazer um comentário, né? Peraí, só um minutinho. Mano, você entendeu, né? Nossa amiga aqui, a mais nova membro lá do Livres. Ela hoje tá aqui propondo mudança Tá visionária hoje. Daqui 20 anos vocês vão lembrar que eu tô falando tudo isso. Eu concordo com o que a Ana falou, dessa liberdade, etc. Mas eu entendo também, nos anos atrás, né, desde 2002, a intenção do legislador ao não permitir ou obrigar o regime de separação total acima de 70 anos. Em 2002, nos anos para trás, 70 anos era bastante idade. E aqui o legislador tinha bastante preocupação em que a pessoa que está casando, tendo mais idade, está sendo de alguma forma manipulada sem ela demonstrar a sua vontade. Claro que numa hipótese em que a Ana traz de uma absoluta capacidade, é muito fácil resolver. Ele tem discernimento, condição civil absoluta, ele pode casar dessa forma. Mas e se ele não tiver? Se houver dúvida sobre
sobre isso. E aí o cônjuge pode estar manipulando aquele idoso ou idosa a casar acima de 70 anos num regime em que ele se beneficiará dessa situação. Tem muita gente que tem família, um filho ou filha pode ajudar e falou, opa, papai, mamãe aqui não tem condição, a gente precisa ajudar, porque pode ter alguém ali se aproximando com interesse. Quando o legislador tira 100% essa proteção, realmente ele coloca aquele acima de 70 anos numa situação um pouco mais complicada. Lógico, e aí eu concordo como falamos aqui, a gente não pode pautar pela fraude ou pela possibilidade de crime, mas que antigamente, 70 anos para cima, poderia haver uma grande chance daquele indivíduo não discernir com toda a sua capacidade, existia. Em 2024, 70 anos, ele ainda é novo, é jovem, então presume-se que tem capacidade. Então eu até defendo a mudança de tirar o regime obrigatório, mas desde que os cartorários, os tabeliões tenham muita cautela ao analisar, às vezes até pessoalmente, a capacidade daquele idoso se não está tendo alguma fraude ali e eventualmente até acionar a autoridade policial. E Durso, lembra que o Código de 2002 ficou 20 anos tramitando. Então era o Código de 1916, ficou vigente. E o de 2002 demorou quase 20 anos para aprovar. Então eu espero que esse não demore tanto, né, Elaine? Eu vou até aproveitar já a tua fala e falar o seguinte. Outra mudança que nós tivemos foi com relação aos filhos concebidos in vitro, né? A concepção in vitro. Falei isso correto, Falou, doutora? Correto. Eu queria que você contasse um pouquinho para quem está nos assistindo e nos ouvindo, o que mudou com relação a isso? Que, na verdade, isso não existia no Código Civil, né? Então, justamente... No atual, não existe. 2002, Código de 2002 não fala, não prevê absolutamente nada em fertilização. Qualquer técnica de fertilização não tem previsão. Tá. O Conselho de Medicina é que regulamenta. Então, o novo Código traz uma série de artigos que regulamentam, inclusive, a questão da barriga de aluguel, que hoje... que é a barriga solidária. Que é a barriga solidária, que a gente conhece popularmente como barriga de aluguel, mas porque que não pode comercializar pagar, não pode comercializar. Então, a gente já tinha essa regra, mas uma regra de conselho. Então, várias coisas que a gente está falando aqui já tinha. O CNJ já previu, o STF já autorizou. Então, o Conselho de Medicina regulamenta. Só que não é uma lei federal. Isso pode ser alterado facilmente. O Conselho de Medicina pode falar, agora eu quero autorizar que se cobre. Ou, como a gente falou, casamento homoafetivo. O STF vira e fala, agora não pode mais. O CNJ agora não pode mais. É muito mais fácil e causa uma insegurança jurídica muito maior. Então, o novo código traz uma série de regulamentações de coisas que talvez quem já passou por um processo de fertilização seja usual, mas que a lei vem proteger essas pessoas. E uma das coisas como que se dá óvulo doação, doação de esperma, como que se dá a proteção desses dados, aí entrando aí na área da LGPD, né? Dr. Durso, aí, então a proteção dos dados, como pode se dar, então que exceção que a gente pode fazer para você ter acesso a informação genética. Eu tenho uma doença, eu preciso de uma doação de um órgão, eu quero saber quem é o doador do esperma que me gerou. Então, é um arcabouço bem interessante na matéria de gravidez assistida,